Muito bem, estamos aqui começando mais um Biocast, o podcast do BioHub. E agora o nosso podcast, que antes era feito de uma forma muito caseira, agora ele virou ProHub, graças a uma parceria aqui com a Famecos, da PUC, uma parceria com a ProHub, viabilizada também pelo Tecnopuc. A gente está trazendo o nosso podcast aqui para os estúdios da ProHub aqui na Famecos, e isso vai trazer um salto de qualidade, de profissionalismo para esse nosso canal de comunicação, que é um canal que a gente criou justamente para se comunicar com a comunidade de inovação em saúde, gerar conteúdo relevante, conversar com pessoas interessantes e dar protagonismo para os membros do nosso ecossistema, para as startups, pesquisadores, professores, enfim, todos os atores que forem relevantes, né, para a área de inovação em saúde vão passar aqui pelo nosso podcast. E eu tenho a honra, hoje, de começar essa nova fase do nosso podcast, aqui nessa parceria com a Famecos e com a ProHub, justamente com o Flávio da TWD, uma startup que é membro do nosso Parque Científico e Tecnológico aqui da PUC, né, o Tecnopuc. Flávio, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite de participar do nosso podcast. Eu que agradeço e fico extremamente honrado, né, em estar inaugurando esse espaço aqui maravilhoso, por sinal, né, da ProHub, aqui dentro do campus da PUC, tendo essa honra, enfim, com esse ilustre entrevistador, né? Isso aí. E realmente os estúdios aqui são o maior barato, né, muito Flávio? Bacana, demais. Muito legal aqui a estrutura que a ProHub tem na Famecos para a gravação do podcast. Tenho certeza que os nossos podcasts agora vão ficar fantásticos. Bom, Flávio, então, começando aqui, né, o nosso bate-papo. Tu é médico, né, e tu tem uma startup, que é a TWD. A tua especialidade na medicina é a cardiologia, né? Isso. Então, conta um pouquinho para nós, assim, como é que foi essa tua trajetória dentro da medicina, né, a tua formação acadêmica, e em que momento tu percebeu ou tu resolveu virar também um empreendedor, né, um startupeiro dentro da área da medicina? Essa mudança, né, tão grande de vida, né? Eu sempre, na verdade, até por exemplo, familiar, né, pai médico, meu irmão mais velho médico, então eu sempre tive esse direcionamento natural para a área da medicina, né? Enfim, então eu sempre tive essa escolha bem clara na minha cabeça desde pequeno, desde a época de colégio, enfim, que seria médico, né? Fiz vestibular na PUC e fiz faculdade aqui na PUC, né? Me formei em 2004 e desde então eu sempre exerci uma função, assim, aquela trajetória raiz, assim, bem tradicional, né? Fiz residência em cardiologia, me formei, depois tive um ano no Exército, né, como médico do Exército, voltei a Porto Alegre, fazia plantões, atendia consultório, né, no Instituto de Cardiologia, plantão, emergência, CTI, aquela vida completamente normal, né, aquela rotina de médico, né. Desde também de muito cedo, já dentro da vida de cardiologista, eu sempre me interessei muito pela questão dos exames médicos, né. Então, muito cedo eu comecei já a laudar os exames de eletrocardiograma, exames de esteira, né, ergometria, cintilografia. Meio que eu dei já uma guinada na carreira, uma focada bem significativa para essa parte de exames médicos, né, exames cardiológicos. E exerci isso durante muitos anos, né, especialmente dentro do Instituto de Cardiologia. Durante, então, essa jornada aí, fazendo exames e tal, eu comecei a perceber que, e eu também, parênteses, né, eu sempre fui um cara que gostei muito de tecnologia, né, eu sempre fui muito aficionado por tecnologias novas, coisas disruptivas, uma coisa que sempre me fascinou desde pequeno. Então, unindo essas duas coisas ao natural, né, eu comecei a perceber que eu conseguiria fazer um algo a mais ali dentro dessa parte de exames na cardiologia. Conseguiria dar uma escala maior para a questão dos exames, dar um alcance maior usando internet, agilidade nos laudos, tudo mais, né? Que até então era muito comum em vários locais tu fazer aquele laudo tradicional, à mão, né? Papel e caneta, tu recebe, por exemplo, uma folha de um eletrocardiograma, tu lauda à mão ali a caneta e carimba, né? Então, em muitos locais ainda fazem assim, né?
Então, eu comecei a ficar incomodado, de certa forma, com isso. Eu falei, não, mas dá para melhorar, dá para a gente fazer isso de uma maneira mais tecnológica e melhor, né? Então, em 2021, aí saiu do papel, né? Saiu do imaginário a TWD, né? Eu constituí junto com a sócia, com a Dani, e entramos no mercado. Então, como é que funciona a ideia, né, original da TWD? Seria a gente fazer uma plataforma online, né, com uma equipe própria nossa de cardiologistas, que ficariam disponíveis 24 horas por dia, laudando exames cardiológicos nessa nossa central. Ou seja, através dos nossos também equipamentos que a gente fornece para os clientes, os exames caem na nossa central de maneira automática, via internet, de qualquer lugar do Brasil, do mundo, até porque, né, não dizer. Nossos cardiologistas laudam em tempo real os exames e devolvem esses exames para o ponto onde foi gerado quase que imediatamente, né? Então, essa foi o nosso start, a ideia ali inicial da TWD, né? Que maravilha. Olha, isso é fantástico, né? Porque a gente percebe aqui na PUC realmente esse movimento dentro da medicina em que muitos médicos começam a se interessar por essa questão da inovação e do empreendedorismo, né? A gente tem vários casos, assim, que são bem emblemáticos. Tem 3 que me ocorrem, que são o do Salvador Ramos, né? Que criou a Safety for Me. Exato. A Alessandra Tume, que criou a Alessandra Morelli, que criou a Tume. E o Giovanni Gadonski, que criou a Let Me Trial. 3 médicos, né? Empreendedores. Agora, Flávio Dalben com a TWD também, né? E eu me lembro que quando tu chegou, né, no Tecnopuc, no BioHub, também foi uma alegria muito grande a tua presença, né, e me conectar com o teu negócio. E depois a coincidência de descobrir que a gente tem um amigo em comum, que é o Tiago Leiria, né, também cardiologista, e que foi meu colega de colégio a vida inteira. Então, Tiago Leiria, se estiver assistindo aí esse podcast, um abração para ti. Um grande abraço. E Flávio, então, como que tu tá vendo, assim, esse mercado, né, esse movimento dos médicos começarem a empreender, né? Os médicos, tem muitos médicos que estão entrando aqui na nossa escola de medicina, já com essa mentalidade de inovar, de empreender, às vezes até mais do que querer atuar na área clínica. Como é que tu tá vendo essa mudança na medicina? Muito bacana, com muito otimismo, né, e muito entusiasmo, né? É muito bacana pelo seguinte, porque eu costumo dizer assim, é um oceano azul, né, a ser desbravado, né? A telemedicina como um todo, ela foi regulamentada a partir de 2022, ou seja, não tem 4 anos ainda esse novo mercado aí, pelo menos onde eu me insiro, né, na telemedicina, nos laudos à distância, consultas online, esse tipo de serviço. Então, é uma coisa muito nova ainda, e um país que a gente tem de dimensões continentais, né, com o SUS e as suas carências, tu tem um mercado gigantesco, né, para resolver problemas, né? Como eu costumo dizer, empreender nada mais é do que tu resolver problemas. E problemas na saúde, infelizmente, é o que a gente mais tem, né? A gente acaba tendo muitos problemas aí para resolver. Então, acaba sendo um solo extremamente fértil para desenvolver soluções, né? Trazer tecnologias para o SUS, também para o setor privado, enfim. Então, acho que isso acaba despertando e trazendo e fazendo esse movimento de muitos médicos virem para começarem a se arriscar no empreendedorismo, né? Começar a empreender, a lançar ideias, empresas aí, porque tem muito a se fazer ainda, né? Que legal. E eu acho que, eu não sei exatamente o que veio primeiro, né? Se foi esse movimento dos médicos ou se foi a transformação na própria formação médica que começou a estimular esse tipo de movimento, mas aqui na PUC a gente já tem apostado nisso há bastante tempo. Dentro da medicina tem uma liga acadêmica de inovação, existe uma disciplina, né, de inovação em medicina, que é para todos os alunos da graduação. Então, quer dizer, tem realmente um incentivo, né, para esse movimento. Pena que não tinha na minha época, né, porque é fantástico. Eu acho muito legal agora essas disciplinas fazerem parte da grade curricular, né, dos cursos de medicina, né, inteligência artificial aplicada, né. O Conselho agora também publicou uma resolução, né? Porque é uma coisa inevitável, né? Assim como no nosso dia a dia, seja um assistente de e-mail para ler os nossos e-mails no celular, para resolver
a nossa agenda, né, através do celular. A IA nos cerca em tudo, né? Então, na medicina não é nada diferente, né? A IA avança, assim, a galope, né, dentro da medicina. Então, cada vez mais, a IA faz parte. O médico tem que entender, tem que se adaptar, tem que saber usar a IA a seu favor, especialmente a favor do paciente, né? Senão fica para trás, né? Fica obsoleto, né? É verdade. E aquilo que sempre diz também, aquela pergunta inevitável, a IA vai substituir o médico? Não, de forma alguma, né? O médico tem que usar a IA como ferramenta, né, para melhorar a sua prática clínica, né? Enfim, mas jamais ser substituído por uma IA, né? Eu acho também que é praticamente impossível, né? Sim. E muito antes pelo contrário. Alguns exemplos de IA aplicada à prática médica que me vem à cabeça justamente se apresentam como ferramentas. Olha, por exemplo, o caso do Open Evidence, né? Aquela plataforma maravilhosa, né? Tu já andou dando uma brincada ali no Open Evidence? O que tu achou da Open Evidence? Extraordinário, né? É um chat GPT médico, né? Então, tu pergunta ali, inclusive em português, qualquer pergunta aberta sobre qualquer tema médico, ele te responde com uma precisão, especialmente dando referências bibliográficas quentíssimas, né, com os melhores periódicos, jornais médicos e atualizados. Então, é uma coisa extraordinária, né? Perfeito. Extraordinária. Eu senti segurança, assim, nessa plataforma, quando eu vi ali, né, que eles tinham o endosso do JAMA, do New England, né? Exato. Então, tem realmente um pessoal de peso ali por trás. Tem uma confiabilidade ali enorme, né? Outro exemplo também, né, de uma ferramenta de IA que eu vejo em aplicação médica, e até a gente tem uma startup aqui no Tecnopuc que desenvolve essa solução, que é a Faladoc. Uhum. Eles aplicam inteligência artificial durante a consulta médica para gravar a consulta, né, de modo que o médico não precisa ficar registrando, né, as informações que o paciente está falando, o médico pode dar mais atenção para o paciente, e essa IA depois ela organiza todo o prontuário, né, todas as informações que o paciente compartilhou, as perguntas que o médico fez, traz tudo organizadinho ali para que depois fique nos registros, né, do paciente. Inclusive ajuda o médico trazendo algumas hipóteses diagnósticas, claro, né, que o médico vai confirmar ou não depois, sugere alguns exames que o médico vai decidir se vai aceitar ou não essas sugestões, ou vai pedir outros exames, né. Então, uma super ferramenta que, na minha opinião, até liberta o médico para se concentrar mais no paciente. O que tu acha de uma solução como essa, que está ouvindo a tua consulta e registrando as tuas informações? Tu vê como uma ferramenta que te ajuda ou tu sente algum desconforto, de repente invasão de privacidade, de sigilo de dados? Como é que tu encara esse tipo de solução? Inicialmente, com muito bons olhos, né? Eu vejo como uma solução maravilhosa, né? Porque muitas vezes na medicina, né? Ali durante o ato ali de uma consulta médica, até por questão o médico tem que ficar ali com o teclado, né? Conversando com o paciente. Hoje em dia não é nem na caneta, é num teclado, digitando todo ali os dados da consulta, né? Interagindo com o paciente ali, preenchendo, tudo mais. Através dessas ferramentas, né? De reconhecimento de voz, liberta o médico e dá muito mais atenção ao paciente, né? E conduzir a consulta de uma maneira muito melhor, inclusive. Essas IAs já têm capacidade, inclusive, de gerar receita. O médico dita a receita, tudo mais. Ela faz o resumo da consulta, enfim, e dá mais tempo para o médico e o paciente, enfim, terem uma interação mais, enfim, né? Uma coisa que tem que ser vista com extrema também cautela é a questão da proteção dos dados. Sim. Né? Que muitas vezes não se fala muito nisso, né? Fica só naquela parte boa, que legal, isso aí vai libertar o médico de ficar ali, né? Só no computador, tudo mais. Mas, obviamente, tem que se ter muita atenção e muito cuidado com essa manipulação de dados extremamente sensíveis, né? Durante a consulta. Obviamente que tem ferramentas já no mercado que tem toda uma arquitetura por trás, enfim, que esses dados não transitam, enfim, são ferramentas seguras, né, que protegem esses dados do paciente, tem toda a questão de confidencialidade, LGPD. Então, maravilha, né, eu acho excelente. Inclusive, o nosso desenvolvedor, né, o Pedro Lima, desenvolveu uma plataforma, né, o SAMI, né, que é um prontuário eletrônico que tem essa funcionalidade,
que a gente está começando também a implementar nas nossas consultas agora online, né? De falar exatamente isso. Senta na frente do paciente, não precisa mais, te liberta em ficar digitando no teclado, conversa, ele faz um resumo. Outra funcionalidade muito bacana é tu poder conversar com o programa, pedindo, por exemplo, resumo sobre o prontuário do paciente. De repente o médico está no carro, se deslocando para o consultório, dizendo, hoje eu tenho consulta, que horas com o fulano? Aí a IA interage contigo, diz, olha, tu tem consulta às 4 da tarde. Me resume, quando é que foi a última consulta? Me faz um breve resumo. A IA fala de maneira natural, vai dizer, olha, na última consulta que foi dia tal, o seu fulano estava tratando uma hipertensão, tomando tal medicação em tal dosagem, foi solicitados tais exames, ele ficou de retornar hoje com os exames, enfim, isso faz aquele resumo, ou seja, ganha-se tempo, né, e informação, né, tudo mais. Isso aí já é uma coisa real, já presente no nosso dia a dia, né. Fantástico, que maravilha. Bom, mas a solução da TWD mesmo diz respeito a laudos de exames cardiológicos, né? Perfeito. Se eu me lembro bem da tua explicação que tu já me deu várias vezes, né, do teu negócio, vocês têm um sistema que vocês locam por comodato, né, os aparelhos para fazer os exames cardiológicos. Então, esses exames podem ser feitos em qualquer lugar. Vocês dão um treinamento para as pessoas, né, se ficarem capacitadas na realização dos exames. Eles fazem os exames, mandam para vocês e vocês têm uma central que dá o laudo, né, com cardiologistas que dão esses laudos aí e devolvem para esses serviços de saúde os exames com os resultados, com os laudos, é isso? Perfeito, exatamente isso, né? A TWD hoje em dia, na verdade, a gente gosta de se definir até como um ecossistema, né, formado na realização desses laudos, desses diagnósticos, né, cardiológicos à distância. Tudo começou, né, com a ideia, aquela como eu falei no início, do eletrocardiograma, né? A gente, através dos nossos equipamentos, que a gente enviava, né, pelo correio, para o Sedex, para o cliente, faz um treinamento online, uma capacitação ali, o sistema é extremamente simples de operar, a gente tem cuidado também, sempre pensando em quem está lá na ponta operando, né, para fazer a operação do sistema o mais simples possível. Porque aquele geralmente é o técnico de enfermagem, né, que realiza o exame, já está ali na correria, com um paciente na frente, às vezes é um paciente de CTI, um paciente grave, enfim, já está ali sob estresse. Então, tudo que eu menos quero é dar mais trabalho para essa pessoa, ainda com uma ferramenta difícil de operar. Por exemplo, gera um arquivo, aí tu tem que clicar, arrastar, fazer um upload para o médico poder receber à distância. Não. Então, o sistema já é concebido para ser extremamente simples. Praticamente assim, apertar um botão só. E o exame, via internet, cai na nossa central em tempo real. A nossa central tem uma IA embarcada, que essa IA faz uma classificação dos elétrons por alterações, né? Ela classifica no topo da lista, ali em primeiro lugar na fila, para ser laudado pelo médico, né? É importante também frisar isso. 100% dos exames são laudados por cardiologistas que estão ali de plantão 24 horas por dia na frente do dispositivo, ali, do computador, tablet, enfim, né? A IA é uma ferramenta, né? Então, a IA faz essa classificação dos elétrons por alterações, né? Os elétrons mais alterados têm uma certa prioridade. O cardiologista revisa esse laudo, né? essa classificação da IA, emite o laudo em tempo real e esse exame fica disponibilizado lá para aquele técnico de enfermagem que fez o exame em uma SLA de até 10 minutos, que é o que a gente consegue entregar, né? Então, no máximo em 10 minutos o exame já está em tela pronto, né? Pode ser acessado de qualquer dispositivo, né? Até mesmo pelo celular, por um computador qualquer, enfim. Então, a gente ganha o processo tem uma celeridade muito grande, né? Desde o ponto que o paciente faz o exame até ter o laudo em tela. Costumo brincar, o paciente está abotoando a camisa depois de fazer o eletro, já está com o laudo pronto. Que maravilha. E isso também nos possibilita uma escala enorme, né? Porque a gente manda e a gente atende, né, praticamente todos os estados do Brasil. A gente atende muito, por exemplo, o interior da Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Piauí, Norte e Nordeste, né, como um todo. Agora, mais recente, Rondônia, enfim, outros estados, né, bem distantes.
E para nós não tem diferença alguma, porque o modus operandi é igual. Se eu estiver atendendo uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, se eu estiver atendendo, por exemplo, Viamão, aqui, que não é nem interior, mas Viamão, se eu estiver atendendo uma cidade no sertão do Nordeste. É exatamente igual e o tempo de entrega desse exame é idêntico. Em até 10 minutos está com o resultado pronto. Isso é muito bacana a gente ver na prática pelo seguinte... A gente sabe, né? A carência de médicos especialistas Brasil afora. Quanto mais interior, mais carente, né? Muitas vezes não tem nem o clínico geral, quanto menos um cardiologista para fazer e laudar aquele eletro num tempo hábil. Então a gente consegue ter uma presença muito grande e causar um impacto muito forte nessas regiões desassistidas por médicos especialistas, né? Porque simplesmente com um equipamento portátil que a gente manda para o local... Em questão de 1 hora, já estão aptos a fazer eletrocardiograma e ter esses laudos em 10 minutos. Isso aí desafoga todo um sistema, né? Filas de espera para fazer eletrocardiograma, muitas vezes impacta nas filas de cirurgias pelo SUS, né? Que muitas vezes, para operar tem que fazer o médico pedir um eletrocardiograma, né? Então, tem um impacto enorme, né? E sem falar em emergências médicas também, por exemplo, hospitais, emergências que fazem o eletrocardiograma, muitas vezes o médico está de plantão, não tem familiaridade com o eletro e fica na dúvida, às vezes, numa interpretação. E, às vezes o paciente está tendo um infarto, está tendo um ataque à arritmia importante, que aí com o nosso laudo, em até 10 minutos, a gente consegue estabelecer essa conexão, enfim, inclusive ter ser resolutivos também, ajudando na ponta, né, na tomada de conduta desse paciente, né? Então, a gente consegue, através da nossa tecnologia, em resumo, quebrar essas barreiras geográficas aí quase que instantaneamente, né? Através da nossa solução. Que maravilha. E hoje, Flávio, a TWD, o que tu nos diria, assim, para as pessoas que estão nos assistindo, né? Em que momento ela se encontra da jornada da startup? Porque a gente vê que o teu modelo de negócios ele já está muito bem definido, tu já está operando, né? Tu tem clientes no Brasil inteiro. Em que momento vocês estão agora, né? Para que horizonte vocês estão olhando? Quais são os próximos passos da tua startup? Perfeito, excelente pergunta. A gente está num momento de expansão, né? Uma grande dor, né? Acho que é uma dor que acredito que todo empreendedor sofre essa dor, né, em algum momento da jornada, que é o seguinte, é se tornar conhecido, né? Tu tem a tua solução, né? Tu desenvolveu o teu produto, a tua solução, que ataca aquele problema determinado. Beleza, a tua solução é boa, está validada, só que a questão assim, é ser conhecido, é conseguir escalar o negócio e conseguir atingir o teu público-alvo de maneira massiva, né? Enfim, isso é uma coisa que a gente concentra muita energia hoje em fazer com que essa solução seja conhecida, né? Também dentro até do público médico, né? Do público dentro da área da saúde, que muitas vezes nem sabe que essa solução já existe e já é validada e já está em funcionamento. Então, a gente busca expandir ainda mais, né? Eu estou especialmente com foco querendo expandir a nossa solução para o interior do Rio Grande do Sul, porque em dado momento da nossa jornada, a gente viu que a gente estava muito mais presente, por exemplo, em outros estados, no interior, como da Bahia, como eu já citei, do que dentro do nosso próprio estado, aqui da nossa própria casa, né? Então, o nosso foco atualmente está em levar essa solução para dentro do estado, aqui, para cidades mais distantes, pelo interior afora, e resolver um baita de um problema que é essa falta de especialistas, falta de cardiologistas, esse atraso na entrega de laudos, de exames, coisa que com a nossa solução a gente consegue atingir, né? Que legal. Então, para essa dor que tu está trazendo, né, de conseguir atingir mais pessoas, é uma coisa aqui que o nosso podcast, né, o Biocast do BioHub, talvez venha ajudar. Porque a gente nunca sabe, né, quem pode estar assistindo o nosso podcast nesse momento e que, eventualmente, se conectando aí com a tua solução, pode acabar contratando isso, né, para hospitais, para secretarias de saúde, municípios e assim por diante. Então, para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo e quer entrar em contato com a TWD, quer contratar os serviços de vocês, como é que faz para chegar
até a TWD? Perfeito. Através das nossas redes sociais, né? O nosso site, que é www.twdmedical.com.br, e pelo nosso Instagram, né? Que é twdmedical. Ali tem telefones, o contato, enfim, tem como interagir com a gente para, enfim, marcar uma conversa, uma reunião, enfim, para entender melhor, né? Especialmente nós também entendemos melhor a dor, né? Do cliente, como a gente pode se encaixar ali para ajudar a resolver, né? Que legal. Bom, e olhando um pouco mais assim a big picture, né, desse mundo da inovação. Tu é cardiologista, eu sei que assim como em várias ou em todas, né, as áreas médicas, o profissional ele está sempre indo a congressos, conferências para se manter atualizado, né? E na cardiologia não é diferente. Nos congressos e conferências que tu tem ido na cardiologia, tu tem visto essa coisa da inovação aparecer também nesse meio, né, acadêmico das conferências, ou os eventos da cardiologia ainda têm um foco muito científico? Tu já vê aparecendo assim sessões sobre inovação e empreendedorismo na cardiologia, palestras sobre inovação e novos negócios? Como é que está o mundo da inovação dentro desses eventos da cardiologia? Extremamente presente, né? Porque, como eu já tinha comentado também, toda essa onda aí de inovação, de inteligências artificiais, enfim, já estão presentes no dia a dia médico, né? Então, os congressos e eventos médicos não é diferente, né? Então, já tem simpósios, palestras e áreas voltadas com muita atenção para essa questão aí de inovação, tudo mais, né? Até especialmente como maneira educativa para o público médico, né? Não ficar de fora, né? E como um convite aos médicos cada vez se interarem mais e usarem isso em benefício do paciente, né? Cada vez usar essas inteligências como uma ferramenta, Open Evidence e outros afins aí, como uma ferramenta de melhora de decisões clínicas, beneficiando sempre o paciente, né? Então é uma coisa que está extremamente presente. Até legal, como tu perguntou, Rafa, também um gancho assim bacana é o seguinte, no começo ali da caminhada, né, que ainda estamos bem no começo, mas bem no comecinho ali, empreender é uma coisa muito solitária, né, extremamente solitária, né? Ainda mais esse tipo de negócio como o nosso, que é online, à distância, enfim, tranquilamente eu poderia ficar sentado com o computador na frente, laudando de casa, né, exames, Brasil afora, enfim, tá ali, né, fechado no meu canto e tudo mais. É uma coisa bastante solitária. Um grande divisor de águas que teve na nossa vida, enfim, da empresa, foi a vinda para o BioHub. Opa, Né? olha aí. Isso foi um divisor assim, de águas que eu sempre gosto muito de comentar, porque nos abriu, né, um horizonte, né, um portal gigantesco que eu nem sabia que existia. Né? Ou seja, possibilita um networking valiosíssimo, tu conectar com pessoas que muitas vezes estão na mesma jornada que tu, estão com o mesmo propósito, em estágios diferentes. Tem pessoas começando em estágios mais iniciais que o teu, tem empresas muito mais maduras que tu te espelha. Enfim, é um ecossistema, é um universo muito bacana e que mudou radicalmente a maneira da gente até enxergar o mercado, enxergar a nossa própria solução, né, inserido nesse hub de inovação, né, com incentivos. Uma coisa muito bacana é a diversidade de eventos, né, que o BioHub, o Tecnopuc como um todo proporciona, né? São dezenas de eventos focados em várias áreas. E o bacana também, que pelo menos eu gosto de nunca ficar só na minha área, enfim, e respirar outros ares, né, e circular em outros meios. É uma coisa bacana, tu sempre tira ensinamentos e ideias novas, abre, né, expande a tua percepção, né, de mercado, de negócio, de empreender, né? Então, participar desse ecossistema aqui do BioHub foi uma coisa fundamental e divisor de águas para nós, né? Que eu sempre gosto de citar e enaltecer, né? Flávio, eu fico muito feliz de ouvir isso, porque, de fato, né, nós, no Tecnopuc, o Parque Científico e Tecnológico da PUC, sobretudo no BioHub, que é o hub onde eu atuo, a gente tenta operar muito
nessa lógica de comunidade, né? Então, existe realmente um setor dentro do parque pensando, planejando como que vai fazer, né? Como que a gente vai fazer para gerar essas experiências, gerar essas conexões. E esse é talvez um dos principais ativos que o nosso parque entrega, né? E isso é muito legal, porque até esses dias o pessoal da Ocean Tech, que é o Parque Científico e Tecnológico da Universidade Federal de Rio Grande, né? Eles fizeram um post no LinkedIn muito legal, que até a minha diretora me mandou, que ele dizia assim, ó, qual que é a diferença entre um hub de inovação e um parque científico e tecnológico? E a conclusão que eles trouxeram é que um parque científico e tecnológico sem hubs, né, ele vira só um condomínio de empresas, vira só locação, né, de espaço físico. E são os hubs temáticos, né? Hoje o Tecnopuc tem 10 hubs que também ajudam a dar essa vida para o parque, ajudam a gerar essas microcomunidades, né? Tem a da saúde, tem a da inteligência artificial, tem a dos agronegócios e assim por diante. E isso dá esse movimento, essa vida, essas conexões que tu acabou de salientar. Então, fico muito feliz que tu tenha conseguido, né, se beneficiar desse valor. Fantástico, fantástico, né? A gente tem a sede física da empresa hoje em dia, fica dentro do Tecnopuc com muito orgulho, né? Eu sou um que veste a camisa e levo adiante, né? E propago, né? Eu sou um grande entusiasta aqui desse tipo de ambiente, né? E de troca, né? Isso possibilita muito networking, né? E networking é tudo na vida, né? Essa rede de contatos, enfim, de interações, né? Que acaba, obviamente, te abrindo portas, abrindo a mente, né? Expandindo teu alcance, né? De visão, que é muito importante. Na parte da saúde aqui, obviamente que é a minha área mais específica, tu tem, através do BioHub, vários hospitais de peso de Porto Alegre, os principais players estão ali, tem a mesa do pessoal ali, tu tem fácil acesso, tu vai ali, eu vou falar com o fulano do Ernesto Dornelles ali, tu vai ali, chega, tá ali, né, o Geraldo, né, o pessoal da PUC, do São Lucas, tá ali, enfim, tu tem essa facilidade de conexão, de eventos, a SICT aqui foi também uma parceria muito bacana, né, nos abriu muitas portas, né? O Health Meeting, né, foi um evento para nós muito bacana, que nos deu uma exposição e uma visibilidade muito grande, né? Como eu comentei, a gente conseguiu alavancar a nossa solução, dar uma visibilidade grande, como a gente gostaria desde o princípio, né? As pessoas, grandes hospitais, planos, governo, tomou consciência que essa solução já existe. Fechamos vários contratos, né, a partir daí, e obviamente tudo graças aqui ao Tecnopuc e todas essas possibilidades que nos proporciona estando aqui dentro, né? Então, tem a minha gratidão eterna, assim, é fantástico. Para nós é um prazer e uma honra fazer parte dessa jornada, né? Isso que o Flávio falou, para quem não sabe, o BioHub é talvez um dos poucos hubs de inovação em saúde que ele tem 4 hospitais parceiros dentro da sua comunidade. Que são, claro, o Hospital São Lucas da PUC, né, que é o nosso hospital universitário aqui da universidade, o Hospital Ernesto Dornelles, a Rede de Saúde da Divina Providência, que são vários hospitais, né, que tem uma grande aliança com a PUC, até para cursos, espaço de residência, etc. E a Casa Menino Jesus de Praga também é nosso membro, que não é exatamente um hospital, mas é um serviço de saúde também. Sim. Então, esses 4 players, como tu bem citou, fazem parte da nossa comunidade e a gente tem rodado também com eles um programa muito interessante, que é o programa de provas de conceito nos hospitais do BioHub. Então, quer dizer, as startups podem se inscrever para participar desse programa a partir de desafios e dores que os próprios hospitais trazem, né, para o programa. E se a startup for selecionada, ela tem a possibilidade de validar a sua solução, testar a sua solução dentro do hospital e se der fit, né, se aquela solução realmente for aderente ao problema do hospital, ela pode sair do programa já com um contrato, né, operando ali comercialmente com aquele hospital ou até com os 4,
né, do Hub, se eventualmente aquela dor for compartilhada entre as 4 Isso entidades. é espetacular, é uma oportunidade única, né? Fantástica, né? Porque o hospital provoca, né, através das suas dores ali, essas startups que desenvolvem, enfim, daqui a um pouco, se tem fit, resolve, já sai com um contrato, enfim, já valida o produto, enfim, é uma coisa muito bacana, né? Que legal. Uma baita oportunidade. E por falar nisso hoje, quem são os principais clientes da TWD, aonde vocês estão operando, em quais instituições ou secretarias, enfim, né, quais são os principais parceiros de vocês nesse momento nos quais vocês estão rodando a operação? Até pela natureza do serviço, né, o nosso core business ali, principalmente acaba sendo o eletrocardiograma, que eu falei bastante, né, porque o eletro a gente costuma dizer, é quase que faz parte do exame físico do paciente, né, porque é um exame extremamente rápido, tu faz um eletrocardiograma em 3 minutos, né, desde tirar a camisa ali, enfim, até, no nosso caso, ter o laudo, 5 minutos, todo o processo. É um exame, então, rápido, é um exame barato, indolor, não invasivo, né? E que traz muitas informações mesmo, né? É um exame centenário, mas que nada substitui um eletrocardiograma, por exemplo, na avaliação de uma dor torácica. Se o paciente, num ambiente de emergência, está com dor no peito, o primeiro exame a tu fazer é um eletrocardiograma, né? Até por ser um exame rápido e que vai, muitas vezes, decidir a tomada de conduta, com base só no eletro. Ah, mas eu tenho uma ressonância disponível no hospital. Não, o eletrocardiograma é que vai ser o exame definidor de conduta, né? Porque olhando o eletrocardiograma, até para o pessoal leigo ali na área, muitas vezes tu consegue saber qual é a artéria que está entupida ali causando infarto. Só olhando aquele monte de risco ali, tu consegue, muitas vezes, determinar a artéria que está causando infarto. Então, é um exame muito rico nesse sentido, né? Então, é um exame que se faz aos montes, né? Um volume brutal que acaba se fazendo aí em nível de saúde pública, privada, tudo mais. Mas a gente também atua fazendo exames de mapa, né? O mapa é aquele monitorização ambulatorial da pressão arterial. É o exame da pressão, aquele famoso de 24 horas, e a gente também atua fazendo o exame de Holter. O Holter é o eletrocardiograma de 24 horas, né? Tudo funciona da mesma forma, a gente consegue fazer remotamente, a gente manda os equipamentos, que são extremamente portáteis, leves. O nosso Holter, por exemplo, é um Holter que não tem fio, o aparelho é conectado no peito do paciente, é extremamente leve, pena até que eu não trouxe um. Ele não tem fio, ele é à prova d'água, o paciente pode inclusive tomar banho usando o equipamento do Holter, né? Ele não vai cartão de memória, ele pode gravar até 9 dias o eletrocardiograma do paciente, né? Então é super tecnológico e bacana, e portátil, né? Obviamente. Então a gente atua nesses 3 exames aí cardiológicos fazendo esses diagnósticos. A gente consegue atuar, como eu já falei antes, em qualquer estabelecimento de saúde, né? Eu costumo dizer. A gente atualmente atua desde grandes hospitais aqui na região metropolitana de Porto Alegre, por exemplo, o Instituto de Cardiologia é o nosso maior cliente, né, na área cardiológica, faz um volume colossal de exames, né, mensais e anuais. Outros hospitais também na região, aqui em Porto Alegre, nos arredores, nas cidades próximas, vizinhas, interior do estado, Brasil afora, também interior aí de todo o Brasil. A gente consegue atuar, então, em hospitais, emergências, UBSs, pronto atendimentos, medicina do trabalho, convênios médicos, planos de saúde a gente consegue atender, redes de farmácia também, né? A gente está em negociação aí para implementar os exames numa rede aí de farmácia bem importante. Então, acaba tendo assim, um espectro muito grande aí. Na verdade, eu gosto de definir como qualquer estabelecimento de saúde. Consultórios médicos, né? Clínicas médicas, tudo podem contratar os serviços, né? Disponibilizar os serviços, né? E importante também citar, Rafa, que agora, especialmente em dezembro, de dezembro para cá, a gente entrou com um braço da empresa agora de projetos, né? E projetos sem fins lucrativos, obviamente, de patrocínio aí de exames gratuitos, especialmente para o SUS, né? A gente fez o projeto Saúde em Movimento, que foi um sucesso nessa primeira etapa, né? A gente teve um patrocínio de uma empresa privada. A gente conseguiu realizar 8.000 exames de eletrocardiograma gratuitos para o SUS, né? A gente fez um mapeamento das regiões mais carentes
e conseguimos zerar muitas filas aí de exames, e tudo no mesmo modus operandi, né? Fazendo os exames em loco, a gente levou a equipe própria, com os nossos equipamentos e com uma SLA extremamente rápida ali, fazendo os laudos na hora e disponibilizando esses exames para os pacientes na hora. A gente fez, foi muito bacana, a gente fez aqui em Porto Alegre no Padre Cacique, né, nos idosos ali, foi uma experiência maravilhosa, que até eu falei, a partir de agora, todos os anos a gente vai fazer os exames ali no Padre Cacique, né, que é muito tocante, assim, muito bacana tu perceber a diferença que tu pode fazer na vida, né, das pessoas, né. A gente fez também no Asilo de Rio Grande, a gente fez na Santa Casa de Rio Grande, que ainda a gente está lá com essa operação em andamento, com exames gratuitos lá para a Santa Casa de Rio Grande. A gente foi para Corumbá, para o interior de Corumbá, na divisa com a Bolívia, ali, justamente na estrada que divide Brasil e Bolívia. A gente fez umas ações lá de realização de exames em postos de saúde, extremamente precárias, né? Não tinha energia elétrica nos postos, não pegava sinal de celular, nada. E mesmo assim a gente conseguiu fazer, a gente levou até a Starlink, deixou ligado no carro, enfim, deu o nosso jeito para conseguir entregar, né, os exames de eletro em tempo real e tudo mais. E já fizemos até a consulta dos casos alterados, enfim. Foi muito bacana, né? Que legal. E vamos voltar agora em abril para fazer uma segunda etapa nesse projeto lá em Corumbá, que é o projeto das águas, né? Que a gente vai num barco itinerante que fica uma semana navegando em comunidades ultra distantes, né? Que o pessoal não tem acesso, muitas vezes, só de helicóptero ou barco mesmo. Então, essas pessoas, muitas vezes, nunca nem fizeram exames, né? Nunca fizeram na vida. Então, em abril, a gente vai ter a oportunidade de levar os exames até essas pessoas. Né? Que legal, hein? Olha o impacto social, né? Do teu trabalho, né? Da tua empresa, levando esse tipo de exame para essa população. E que é um exame que pode mudar uma vida, né? Porque tu pode detectar ali um problema cardiológico com toda certeza. E iniciar, né, um tratamento que, se detectado precocemente, pode salvar a vida desse paciente, né? Até por literatura médica, sim, Rafa, mais ou menos é estimado em até 12% de alteração em um exame de eletrocardiograma. Por exemplo, se tu pegar uma população de 100 pessoas, pelo menos uns 12 eletros, né, possivelmente tu vai ter algum tipo de alteração. E tu pode ter alterações bem significativas, ou seja, que podem prevenir, inclusive, um quadro de morte súbita. Né? A gente está expandindo esse projeto agora, também levando, e até eu tive reunião semana passada, com um grupo, um pessoal que organiza maratonas. Opa! E uma iniciativa maravilhosa, muito bacana. Né? Teve um rapaz que, infelizmente, faleceu, né, na tempo maratona, atrás, né? E um grupo de amigos desse rapaz, se eu não me engano, João, o nome dele, organizou esse grupo e está tentando conscientizar o pessoal, tal, aí chegaram até mim. Opa! Né? Obviamente foi uma honra ali, vai ser um grande prazer ajudar. Eu já falei, olha, me voluntariei, falei, contem comigo, por favor, me chamem que eu quero participar desse projeto. Ou seja, fazendo nem que seja eletrocardiogramas ali nesse pessoal para prova ou dando orientações, a gente consegue prevenir muita coisa, né? Inclusive desfechos trágicos, como morte súbita, arritmias que podem predispor a pessoa a ter um AVC, complicações bem sérias, né? Então, um simples eletrocardiograma tem todo esse poder, né? Uma ferramenta extremamente simples, né? Que a gente tem esse domínio, a gente consegue fazer em qualquer canto do país, em tempo recorde, tempo hábil, rápido, e está disponível, né? Então, por isso, essa questão de propagar, né? Essa solução que já existe aí está disponível, né? Tu falou uma coisa interessante agora, arritmias que podem predispor um AVC. Então, existe uma relação entre alguns tipos de arritmias e o acidente vascular cerebral. Tu pode falar um pouquinho mais para a gente, porque arritmias são coisas que, às vezes, as pessoas percebem em casa, né, que possuem e precisam, então, se preocupar com isso. Qual é a relação entre a arritmia e o AVC? Excelente. A arritmia, né, é o descompasso do coração, né? Popularmente, assim, o coração descompassado. É aquela pessoa que, ao sentir o pulso, o coração batendo de maneira irregular, né, de maneira meio caótica, ele pode estar com um episódio de arritmia. Né? Tem arritmias extremamente comuns, né? A fibrilação atrial é uma arritmia extremamente prevalente na população, especialmente na população de mais idade, e é uma condição que predispõe ao AVC. Por quê? O coração, como ele bate de maneira completamente irregular,
tende a formar coágulos dentro do coração, né? Formar trombos, né? Coágulos de sangue. Em certo momento, esse coágulo pode se desprender ali e o coração mesmo bombeia esse coágulo para a corrente sanguínea. Esse coágulo entope uma artéria cerebral e aí causa aquele quadro catastrófico de AVC, né? Paralisia, perda de força no membro, paralisia, entorta a boca, e que muitas vezes, não reconhecido a tempo e não tendo um tratamento numa janela de algumas horas, tem um resultado catastrófico, né? Muitas vezes afasta a pessoa do trabalho, causa sequelas permanentes, enfim, tem um impacto social e econômico também gigantesco, né? Então, um eletrocardiograma consegue detectar, aliás, é o exame que detecta a arritmia, simplesmente tu olha um eletrocardiograma, simplesmente tu consegue, através de uma análise, ver se o paciente está com um quadro de arritmia, enfim, e tem tratamentos, obviamente, quando a pessoa, por exemplo, está num quadro de fibrilação atrial, dependendo de uma avaliação médica, por exemplo, pode tomar um anticoagulante preventivamente e prevenir um quadro como um AVC aí catastrófico, né? Então, um simples exame consegue detectar. Hoje em dia, também linkando essa questão tecnológica, esses smartwatches... Eu ia te perguntar. Exatamente, eles costumam já emitir alertas, né, de arritmias, né? Eles não fazem o diagnóstico, isso é importante frisar, mas eles dão um alerta com uma certa acurácia, bem interessante, né? Por exemplo, se alguém usa, né, um smartwatch e começa a receber alertas de arritmia, é muito importante procurar o cardiologista para fazer um eletrocardiograma e também fazer um exame de Holter, né? O Holter é o eletrocardiograma de 24 horas. Instala o dispositivo sem fios, vai para casa, faz as suas atividades habituais e o aparelhinho fica gravando toda a atividade, todo o eletrocardiograma durante aquelas 24 horas ou até mais, enfim, para ver se a pessoa de repente não está fazendo episódios de arritmia ali, esporádicos durante o dia. Também é importante, né? Porque a gente consegue prevenir o AVC nesse tipo de caso, né? O meu Apple Watch, uma vez só, deu já esse sinal aí de uma arritmia. Mas como foi um evento isolado, claro, eu entendo que está ok, né? Se ele começasse a dar com mais frequência. Tem que investigar. E eu também faço eletrocardiograma uma vez por ano, uma vez a cada tanto, e não tinha nada, então estava tudo certo. Agora, alguns, e era isso que eu ia te perguntar, alguns smartwatches, né? Se predispõem a fazer, dizem que fazem ali, né, um eletrocardiograma também. É confiável esse eletrocardiograma que o Apple Watch faz? Dá para a gente ter alguma informação dali? Ou o que tu acha? Excelente pergunta, Rafa. Não é um eletrocardiograma convencional, né? Ele pede que tu coloque o dedo, né, para fazer como se fosse um triângulo aqui para leitura do estímulo elétrico. Ele serve para mostrar se tu está em ritmo sinusal, que é o ritmo regular, normal do coração, ou se tu está tendo algum tipo de arritmia, por exemplo, uma fibrilação. Para isso é interessante, se presta, né? Mas não é um eletrocardiograma convencional de 12 derivações, de 12 canais. Isso aí nada substitui, né? Só fazendo o exame convencional, né? Em resumo, o relógio serve como um alerta apenas. Se o relógio começa a alarmar frequentemente, está com arritmia, sinais de fibrilação, é importante, né, procurar, obviamente, o médico e fazer um eletrocardiograma e um Holter também de 24 horas. Isso é fundamental. Nada substitui. Nada substitui, né? E outra pergunta que eu ia te fazer, tu falou, né, olhando lá o eletrocardiograma, aquele monte de risquinho que aparece, o cardiologista pode detectar até qual artéria está entupida, né? Isso é uma coisa que a IA ainda não faz, né? A IA não consegue pegar um exame assim de eletrocardiograma e ter esse tipo de acurácia na interpretação para saber qual artéria está entupida. Ainda não faz, Rafa, ainda, né? Mas em breve vai estar, obviamente, né? Vai estar analisando muito bem eletrocardiograma, muitas vezes melhor do que um cardiologista experiente, né? Hoje em dia, a IA está muito mais avançada, por exemplo, na análise, parece até um contrassenso. A IA está muito mais avançada em analisar exames de imagem, por exemplo, ressonâncias, tomografias, tem um índice de acerto gigantesco hoje em dia. Ao passo que uma IA analisando o eletrocardiograma deixa a desejar no seguinte aspecto. Se tu joga um eletrocardiograma, a IA, ela se perde ainda. Ela não tem o olhar de um cardiologista, por exemplo, acostumado a interpretar o eletro.
A IA é muito boa, mas para achados específicos. Por exemplo, se eu perguntar, esse elétron tem algum sinal de tal coisa, ou seja, eu direciono já para o que eu quero ver. Tem IAs bem específicas, treinadas para esse fim, que respondem bem, mas são determinadas perguntas. Num contexto amplo, a IA ainda não interpreta bem o eletrocardiograma. Mas eu falei ainda, né? Porque é óbvio que com esse avanço absurdo, né, da tecnologia, um avanço praticamente semanal, eu não arrisco nem dizer em quanto tempo, né? Eu espero que a IA esteja laudando, mas em pouco tempo, assim, digo, alguns poucos anos, muito provavelmente a IA vai estar interpretando um eletrocardiograma muito bem e, inclusive, vendo coisas que o olho humano não consegue, né? Calculando micro alterações que podem, inclusive, dizer se aquela pessoa tem risco futuro de desenvolver uma arritmia, uma fibrilação atrial. Já tem estudos e coisas mostrando isso, né? Que tem IAs já capacitadas a fazer isso. Não só te dizendo que está normal naquele momento, mas que tu é uma pessoa, um candidato no futuro a ter uma arritmia, uma coisa assim, por microcálculos, né? Enfim. Então, claro que daqui a um futuro, enfim, vai acabar interpretando muito bem, né? Mas quando tu diz assim, hoje a IA consegue ter uma boa acurácia, por exemplo, na análise de imagens, né, de ressonância. Isso. Tu tá falando dessa IA que todo mundo tem acesso, o ChatGPT, o Gemini, eu jogar o meu exame para lá, ele vai me ajudar? Ou essa IA que tu acha que consegue fazer uma análise um pouquinho melhor da imagem? São plataformas específicas, IAs treinadas para esse fim? De que tipo de IA a gente está falando? São IAs treinadas para esse fim, né? Muitas vezes inclusive são abertas, né? Não aberto ao público geral, mas tem o código aberto, né? Para uma democratização, né? Óbvio que esses grandes players aí de mercado, essas grandes empresas, Amazon, Apple, Microsoft da vida, já tem foco total, né? Nessa parte de saúde, desses wearables, relógio, agora os fonezinhos da Apple vão ter câmera, né? Parece os próximos, aí futuros já tem vazamentos. Câmera para monitorar ambiente, frequência cardíaca, esses anéis inteligentes. Ou seja, a gente está monitorado, né? E cada vez mais monitorados, né? Através essas big techs, aí estão cada vez investindo mais. Então, tem muitos códigos já abertos, né, para análise de exames, mas não é aquele ChatGPT que a gente assina, que a gente tem, por exemplo, tu jogar uma imagem. Ele vai interpretar, mas obviamente não tem uma confiança aí, né, nessa interpretação. Então, são algoritmos especializados, treinados e alimentados com milhões de exames, enfim, revisões e tal, que dão esses laudos aí. E, obviamente, aquela coisa, a IA não vai dar laudo nenhum sozinha. Ela é uma ferramenta auxiliar sempre. Quem vai assinar o laudo, o revisor, sempre vai ser o médico, né? Enfim, né? Isso é muito importante, claro, né? Porque é preciso, inclusive, esse olhar humano, né? Para poder fazer essa distinção, muitas vezes, né? Do que realmente é um acerto, um erro, né? Fazer essa personalização para o paciente, né? Isso é uma coisa que... Contexto clínico também, né? Botar num contexto geral, né? Também muitas vezes não é simplesmente só olhar o exame, enfim, tem que saber da história, saber, enfim, elencar hipóteses diagnósticas e tal. As IAs também fazem isso, obviamente, mas também esse olhar do médico humano é fundamental, né? E também até no eletro, só complementando também é o seguinte, daqui a uns anos a IA fazendo, vamos supor, laudos excelentes e melhor que o médico, mesmo assim o médico, o cardiologista vai ter um papel muito importante na questão de manipular esses eletrocardiogramas, ou seja, tu vai interligar esses laudos inteligentes feitos por uma IA, por exemplo, ao prontuário do paciente. Por exemplo, tem determinadas medicações que alteram determinados aspectos do eletrocardiograma. Então, tu pode fazer esse link, né? E o prontuário alertar o médico, por exemplo, o paciente está com um alargamento no eletrocardiograma e está tomando tal medicação. Já acende ali um red flag ali, tipo, fica atento, revisa a dose de medicamento, dosa, sei lá, um potássio do teu paciente, que daqui a um pouco está interferindo, ou seja... O médico tem que usar isso de maneira inteligente, né? Manipular essa informação da IA, linkado a prontuário e tudo mais, óbvio, sempre em benefício do paciente, né? Então, isso aí
enfim, é um caminho aí que a ser trilhado, aí desenvolvido, né? Que legal. Bom, a gente está chegando aqui ao final do nosso bate-papo, né? Parece que a gente começou há Passou 5 rapidinho. minutos, mas a gente está quase completando 1 hora de Maravilha. conversa aqui. Flávio, eu queria mais uma vez te agradecer, né, pela tua presença, pela tua atenção aqui, né, em a gente estar produzindo esse conteúdo. Olha quantos assuntos interessantes a gente conversou, né, produzindo um conteúdo aí de qualidade para os nossos ouvintes, para quem estiver nos assistindo, né, para a nossa comunidade de inovação em saúde. Eu queria te convidar a deixar uma mensagem final, né, livre, o que tu quiser falar, né, para quem estiver nos assistindo, ou algum recado em relação à tua startup, enfim. Perfeito. E depois eu vou fazer o fechamento e o agradecimento aos nossos patrocinadores. Maravilha. Em primeiro lugar, eu que agradeço, uma honra estar aqui contigo, né, estreando esse espaço maravilhoso aqui, super confortável e bacana aqui, que quem não está vendo, mas todo enjanelado aqui para o campus da PUC, maravilhoso espaço. E é uma honra, um grande prazer aqui poder contribuir, né, e retribuir de alguma forma, né, como eu já comentei, né, toda esse network, essa relação que a gente estabeleceu aqui, que é maravilhosa, né. Então, até falando para câmera, eu reitero o convite, né, quem quiser nos seguir, né, nas nossas redes, que o nosso endereço, né, a nossa página é www.twdmedical.com.br e o nosso Instagram é twdmedical. Quem quiser se inscreva, nos chame, né, tem os contatos ali, pode nos mandar e-mail, entrar em contato pelo WhatsApp, querendo saber mais informações das nossas soluções, do nosso ecossistema de diagnósticos cardiológicos à distância, e assim como também, se quiser se voluntariar, se credenciar para também receber esses projetos, agora que a TWD está executando, né, de doação de exames, enfim, ajudando especialmente o SUS, levando esses exames para onde eles não chegam, né, comunidades mais distantes, lugares mais desassistidos, enfim, a gente se coloca muito à disposição para poder ajudar também, contribuir de alguma forma, né, levando, enfim, cuidados cardiológicos para quem mais precisa, lá na ponta, enfim. Então, nos coloco à disposição aqui. Maravilha. Muito obrigado mais uma vez, Flávio. E, então, nos despedindo, né, de quem estiver nos assistindo, esse é o BioCast, o podcast do BioHub, que agora, numa parceria com a ProHub, né, viabilizada pela Famecos aqui da PUC, a partir também de uma parceria com o Tecnopuc, permitiu, né, que a gente estivesse gravando os nossos episódios agora aqui com essa infraestrutura toda, com essa tecnologia. Então, um agradecimento especial à ProHub e à Famecos por essa possibilidade. Nos sigam também nas redes sociais, o BioHub, né, @BioHubPUCRS. Lá vocês também vão poder ficar sabendo de todos os nossos eventos, assinar a nossa newsletter, o Café do BioHub, que é o nosso evento mensal de networking e ativação do ecossistema. Então, entrem em contato com a gente, caso vocês tenham mais interesse nessa área de inovação em saúde. E obrigado a todos que nos assistiram ou nos ouviram hoje, né, nesse podcast. Até o próximo.